Quinta-feira, 10 de abril de 2013. Você sabe qual é a diferença entre lei complementar e lei ordinária? A lei complementar ela existe para complementar a Constituição Federal. A lei ordinária, embora não possa ser inconstitucional, quer dizer, não possa contrariar a Constituição Federal, ela é independente da Constituição Federal. A lei complementar exige um quórum específico para a sua aprovação pelo Congresso Nacional. A lei ordinária exige outro quórum menos qualificado do que aquele para aprovar a lei complementar. Pois bem, a Constituição Federal remeteu à lei complementar a definição e a competência para definir a distribuição proporcional dos deputados federais por Estado. A Constituição Federal define que o máximo de deputados federais é de 513, que cada Estado pode ter até no máximo 70 deputados e no mínimo 8 deputados federais. Pois bem, a Lei Complementar 78, que foi promulgada para complementar esse texto da Constituição, atribui ao Tribunal Superior Eleitoral a competência para definir o resto das cadeiras de acordo com a proporcionalidade do eleitor de cada Estado. Pois bem, ontem eu falei para vocês, mostrei para vocês a distribuição de deputados federais por Estado. Mostrei para vocês que São Paulo, que tem o maior número de deputados federais, tem 70 deputados federais. E não pode ter mais porque o limite foi estabelecido pela Constituição Federal. E que outros estados, outros tantos estados, entre eles o Distrito Federal, possuem 8 deputados federais, que é o limite mínimo estabelecido pela Constituição e pela Lei Complementar 78. A Lei Complementar 78 também atribuiu ao TSE essa competência. E, coincidentemente, ontem, o Tribunal Superior Eleitoral, julgando um processo originário da Assembleia Legislativa do Amazonas, resolveu alterar a composição das cadeiras por Estado. Veja, não alterou nem o teto máximo, São Paulo continua com 70 deputados, nem o mínimo, alguns estados continuam com 8 deputados federais. E nem alterou a quantidade, que já está estabelecida pela Constituição Federal, que é de 513. Então, para aumentar o número de cadeiras de um estado, é preciso diminuir a de outros. E o que aconteceu então? Eu vou mostrar aqui para vocês no jornal. O estado do Pará ganhou 4 cadeiras para deputado federal. O estado do Ceará, 2. Minas Gerais, 2. Amazonas, 1 e Santa Catarina, 1. Em contrapartida, o estado da Paraíba perdeu 2 cadeiras para deputados federais. O Piauí perdeu 2. Alagoas, 1. Espírito Santo, 1. Pernambuco, 1. Paraná, 1. Rio de Janeiro, 1. E Espírito Santo, 1. Essa composição foi definida ontem pelo TSE. A decisão, evidentemente, é passível de recurso para o Supremo Tribunal Federal, ou para manter ou para alterar até a decisão do TSE. Dificilmente isso deve acontecer. Tenham todos um bom dia e que Deus abençoe a todos.